11, Lucas capítulo 24, versículo 11. Quero externar a gratidão a Deus por poder retornar e servir a Deus com os irmãos. Agradecer a Deus pela vida do pastor Alaide, um companheiro, um amigo, já de uns 20 anos de caminhada, temos sempre o privilégio de estar ao seu lado, sua esposa, sua filha, seus filhos. É sempre bom revê-los, estar aqui com o ministério, aos pastores que ladeiam ao pastor Alaide, todas as congregações, é um prazer rever os obreiros locais, as demais congregações, é um prazer estar com todos aqui, revendo rostos que nós conhecemos e alguns que estamos conhecendo hoje, aos jovens, as irmãs, os obreiros, os servos de Deus que já louvaram com muita graça de Deus, ao meu amigo presbítero Wagner, que é um ensinador da palavra, está comigo essa noite, não mediu esforços para estarmos juntos, juntamente com a sua filha. Lucas 24, versículo 11. E as palavras delas lhes pareciam contos infundados, e eles não acreditavam nelas. Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro e, abaixando-se, viu os panos de linho ali postos e retirou-se, admirando consigo mesmo o que acontecera. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos estavam impelidos para que eles não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais? Estais tristes? Um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhes: quais coisas? E eles lhe disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificavam. Mas nós, guarde bem essas expressões do versículo 21, aonde eu quero me pautar essa noite. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também tinham tido uma visão de anjos, que dizem que ele está vivo. Glória! Dizem que ele... Meu Deus! Aleluia! Eu estou usando uma tradução, eu sei que é um pouquinho diferente, a versão King James Roman, ela tem uma tradução um pouquinho diferente. Mas não sei se você está com a corrigida, atualizada,
ou qual tradução você esteja usando, o versículo de número 23. Eu quero convidá-los para lermos. Versículo 23. Só a igreja, por gentileza. 1, 2, 3. Não achando o seu corpo, voltaram dizendo, certamente tinham visto a visão do céu, e dizem ele vive. Com a sua Bíblia aberta, se assente, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Esta noite eu quero falar a palavra de Deus sobre esse tema: ceando com quem está vivo. Glória a Deus. Glória a ti, papai! Ceando, participando da ceia, com quem está vivo. Louvado seja Deus! Existem muitas pessoas que elas guardam recordações, e essas recordações todos as temos. Pegam roupas, peças, bijuterias, automóveis, várias coisas que um ente querido, um amigo que faleceu, deixou na casa, entre a parentela. Então todos nós temos essa experiência, direta ou indiretamente. Eu mesmo estou com 47 anos de idade. Quando meu pai veio a óbito, faleceu, eu tinha 14 anos de idade, em 1990. Até hoje, eu, minha mãe e outros familiares, quando pegamos algumas coisas que temos dele, nós ficamos relembrando saudosamente enquanto ele esteve conosco. Então cada um de nós guarda uma roupa, fotos, etc., de alguém querido que partiu. Mas a presença daquela pessoa, ela não está fisicamente conosco. Está a memória nossa, as lembranças da fisionomia, da fala. E arranca-nos lágrimas quando temos um vídeo e podemos ouvir a voz da pessoa, vê-la. Isso nos move, nos comove. Agora, Jesus é o único em toda a história humana, desde os primórdios, do começo da humanidade. Jesus é o único que nós podemos dizer, ele morreu, mas ele está vivo no nosso meio. Glória, 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 glória a ti, ó Pai! Jesus é o único que nós podemos dizer, ele verdadeiramente já se passaram 2 milênios e ele continua conosco. Meu Deus! É! O texto que acabamos de ler nos dá alguns indícios, alguns fundamentos, algumas bases bíblicas que comprovam a presença de Jesus entre nós, e as Escrituras chancelam tudo isso. Mas em primeiro lugar, Lucas capítulo 24 salienta, descreve os fatos sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, ela é a única na história contemporânea, moderna e na história de todas as épocas. Meu Deus! Porque personagens bíblicos como Lázaro, que Jesus, mesmo ele estando morto há 4 dias, Jesus devolve a vida para Lázaro, mas ele morreu de novo. Glória a Deus. O filho da viúva de Naim, Jesus deu a vida a ele novamente, mas ele morreu novamente. Personagens vétero do Antigo Testamento, personagens neotestamentários, que ressurgiram, tornaram a morrer, mas Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, é o único que ele disse, na primeira pessoa, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, aleluia! É o único, pastor, que ele fala na primeira pessoa do singular. Eu tenho. Agora ele vai falar as chaves, no plural, da morte e do inferno. Meu Deus! Ninguém tem as chaves da morte e do inferno, mas Jesus tem as
plural, as chaves da morte e do inferno. Agora veja comigo algumas questões em Lucas capítulo 24 que enaltecem a ressurreição de Jesus. Primeiro, a pedra fora removida do sepulcro. Lucas capítulo 24, versículos 1 e 2. Primeira evidência da sua ressurreição, a pedra removida do sepulcro. Versículos 1 e 2 de Lucas 24. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E elas acharam a pedra do sepulcro revolvida. Primeira evidência da ressurreição de Jesus, a pedra do sepulcro removida. Aleluia, Só que, aleluia. se você estudar historicamente, geograficamente, culturalmente e o fator da arqueologia bíblica sobre isso, eu não tenho tempo para falar com detalhes, mas se você tiver um tempo, faça uma pesquisa. Você vai ver que os arqueólogos, você vai ver que todos os estudiosos do passado e do presente, eles chegam à mesma conclusão da Bíblia, que as pedras foram tiradas das rochas. Não eram pedras pequenas, eram pedras gigantescas. Mateus dá detalhes sobre essa pedra, e ela foi posta na entrada do sepulcro. Eram pedras pesadas, que homens não conseguiam empurrá-las normalmente. A primeira evidência da ressurreição de Jesus, a pedra, a pedra, a pedra, a pedra, a pedra, a pedra. Meu Deus! A pedra foi removida do sepulcro. Agora, na tipologia bíblica, Salmos e outros livros como 1 Samuel, Deuteronômio, fazem uma tipologia acerca de Jesus. Jesus, ele é chamado de a pedra de esquina, a pedra angular. Daniel vê na sua visão que uma pedra despedaça outras pedras. Jesus, tipologicamente na Bíblia, ele é a pedra, ele é a pedra, ele retira pedras da nossa história. Qual é a pedra, ou seja, o obstáculo que está sobre a tua casa, tua família, teu chamado, o teu existencial, o teu emocional, moral, psicológico? Esta noite eu tenho autoridade e embasamento bíblico para dizer: ele vai retirar pedra, ele vai retirar pedra, ele vai retirar pedra. As pessoas dizem: eu creio, papai. Ai, que dor, são pedras na vesícula, pedras nos rins. Existem vários tipos de pedra, até no corpo humano, devido a muito sódio, muito sal, muita gordura. Pedra na vesícula, pedra nos rins. Não sei se tem alguma pedrinha aí que está te incomodando na vesícula ou nos rins. Ele vai quebrar essas pedras. Ele vai tirar as pedras. Eita Deus, mistério. Leve a subirandarábia. Mas aqui em Lucas 24, a pedra é literal. É um fragmento de uma rocha, uma pedra grande. Primeira evidência da ressurreição de Jesus, pedra removida. Meu Deus! Aleluia, aleluia! Se puder tirar ali para o vizinho entrar. Presbítero Walter. Fox vermelho, por gentileza. Primeira evidência da ressurreição de Jesus, diga comigo, a pedra removida. Agora, a segunda evidência da ressurreição de Jesus, que está explícita em Lucas capítulo 24. O seu corpo não estava mais deitado em uma outra pedra. Versículo de número 3. Primeira pedra,
tirada da entrada do sepulcro. Depois outra pedra, onde o corpo de Jesus estava inerte, sem movimentos, porque ele estava morto. Lucas 24, versículo 3. E elas, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos hoje, se você for em muitos museus ou em algumas bibliotecas, você vai achar quadros, livros, onde escritores, pintores tentaram mais ou menos imaginar o corpo de Jesus em uma pedra, no sepulcro. Eles pintam, eles fazem caracteres, mas a Bíblia diz que as mulheres, ao entrarem no sepulcro, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Já se passaram mais de 2000 anos e eles estão procurando ainda ele. Pode procurar. Só quem acha o corpo dele é a igreja, porque ele está dentro da igreja, ele está aqui dentro. Aleluia! Eu creio em Jesus. Aí tocando aí, Espírito Santo. Jesus, quando ele aparece, ele fala para Tomé: Tomé, põe o teu dedo, põe a tua mão do meu lado, vê que um fantasma não tem carne e ossos como eu. Ele ressuscitou de forma corpórea, de forma visível. Ele foi visto por 12, por 500, por 70. Ele foi visto pelos homens que viveram e conviveram com ele no primeiro século, mas ainda hoje ele se manifesta aqui no Jardim Conquista, dizendo: eu estou vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pedra removida da entrada do sepulcro. Segunda evidência, o corpo dele não estava mais inerte, morto dentro do sepulcro. Agora veja comigo a terceira evidência no versículo 4. E aconteceu que, meu Deus, estando elas muito perplexas, tem que estar maravilhada mesmo. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestidos resplandecentes. E estando elas com medo e abaixando os seus rostos para o chão, eles lhes disseram: por que procurais? Por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele nos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores, ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitar. Terceira evidência: toda pessoa que vem a óbito, você recebe um documento que ela veio a óbito, é lavrado, e o documento fica registrado: jaz, morreu, tal data, tal dia. Todos acham, até corpos que não foram achados, indigentes, são colocados ali, não há o corpo físico, achamos destroços, arcada dentária, achamos restos mortais, mas o exame comprova que é ele, que é ela, arcada dentária e outras partes do corpo humano que estão se decompondo. Fizemos o exame, comprova, é ele, é ela. Não tem nenhum documento, porque Jesus não ficou morto. Jesus... Eita Deus, toca aí, papai. Sabe por quê? Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Não tem nenhum documento lá em Jerusalém mostrando: ele morreu dia tal, está morto até hoje. Aqui jaz os ossos,
pode fazer exumação do cadáver. Aqui está os restos mortais. Não, ele ficou morto só 3 dias. Só 3 dias. Ele ressuscitou. Está caminhando. Ele está caminhando. Ai, tu me canal. Aleluia, aleluia. Se infelizmente eu for na Vila Formosa, eu vou achar os documentos e os restos que já entraram em decomposição, missionária Cristina, do meu querido saudoso pai. Lá eu vou encontrar o senhor Anésio Lourenço dos Santos, 19 de dezembro de 1990. Ele foi sepultado na Vila Formosa. Tem evidências, está lá, mas Jesus não, ninguém vai achar documento, ninguém vai achar os mortais. Sabe por quê? Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Aleluia! Meu Deus! Ele ressuscita. A honra é para ti, papai. Para quebrar todos os paradoxos da época. Primeiro, ele se revela a uma mulher. Para quebrar todos os paradoxos da época, aonde as mulheres, elas não tinham acesso a tantas coisas que as mulheres têm hoje. Isso tem fatores positivos, mas também tem fatores negativos, porque muitas não sabem usar construtivamente o que conquistaram. Outras conquistaram e pisam no que conquistaram, e elas tentam, com um feminicismo falso, dizer assim: não preciso mais de ninguém. Não, as mulheres do primeiro século que tiveram experiência com Jesus eram cada dia mais mulheres santas. Meu Deus! Ei, minha irmã, a senhora como solteira, como casada, a senhora como mãe, como vó, não importa, valorize os direitos que a senhora, que a senhorita tem. Valoriza! Meu Deus! Aqui as mulheres, ao receberem a revelação de Jesus, sabe o que elas fazem? Vão encorajar homens. Abrindo parênteses. Se não fossem as mulheres para encorajar os homens. É verdade. A mulher como esposa, a mulher como mãe, a mulher como vó, a mulher como obreira, como empreendedora. Ei, as mulheres são encorajadoras dos homens. Aqui os homens estão todos com medo. Os homens estão tudo assombrados, com medo. Quem encoraja os homens? As mulheres. Mas qual é a mensagem das mulheres? Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Meu Deus! Ei, sai daqui essa noite proclamando dentro de casa, no emprego, na família, na vizinhança. Ele está vivo. Ele está vivo! Agora a cama da raça. Agora veja comigo rapidamente o que diz o versículo de número 8. Versículo 8. E elas lembraram das suas palavras, e retornando do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e aos demais. Estas eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, e contaram essas coisas aos apóstolos, e as palavras delas lhes pareciam contos infundados, e eles não acreditavam nelas. Os homens estavam tão cabisbaixos, os homens estavam tão frustrados, que as mulheres chegaram com o rosto brilhando. Imagina chegar no sepulcro e Jesus ter ressuscitado. Imagina como era o rosto daquelas mulheres, brilhava. Meu Deus! E os homens assim, ó, cabisbaixo, murcho. As irmãs conhecem isso bem, né? Quando os homens estão murchos, caídos, abatidos. Aí chegam as mulheres, ó, pulando, fervorosas. As mulheres chegam, ó, vamos voltar lá pro sepulcro. O nosso mestre está vivo. Meu Deus! São corajosas.
foram para o sepulcro de madrugada. Quando o papai morreu, eu tinha 14 anos, mamãe levantava, era 4 horas da manhã, para trabalhar de faxineira lá no bombeiro na Praça da Sé. As mulheres são destemidas. Sai sozinha nas ruas, as mulheres são tremendas. Viúva, 2 filhos dentro de casa, levantava de madrugada para ir trabalhar lá na Praça da Sé do bombeiro. As mulheres aqui são destemidas. Sabe o que elas fazem? Vocês vão ficar com medo do Império Romano. Vocês vão ficar com medo dos judeus que não creem que Jesus é o Salvador. Nós vamos lá no sepulcro. Eita Deus! Ei, mulher, motiva o marido, motiva os filhos, motiva os pais, os avós, os irmãos. Ei, essa noite aqui tem mulheres para motivar os homens. Eita Deus! Ó, mas os homens estavam incrédulos. Os homens estavam abatidos. Olha o versículo 10. Estas eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, outras mulheres que estavam com elas, e contaram essas coisas aos apóstolos, e as palavras delas lhes pareciam contos infundados, e eles não acreditavam nelas. Glória a Deus, Pai. Eu não sei quem é, mas a porta da ciência da graça está aberta aqui, ó. A porta da revelação. Meu Deus! Você está sendo injustiçada, minha irmã. Não tem alguém acreditando na senhora ou na senhorita, mas Deus vai mostrar que a senhora é inocente. Meu Deus! Estou debaixo da revelação da palavra. Meu Deus! Eita Jeová! Tem alguém que não está acreditando na tua integridade, na tua idoneidade? Jesus vai se revelar para essa pessoa. Meu Deus! Eles falam assim, pastor: Jesus ressuscitou. Eles falam: mentira, mentira, mentira. Quem teve que aparecer para eles? O próprio Jesus. Glória a Deus, Pai. Por causa do que vai sair da tua boca, o próprio Jesus se compromete a se revelar a alguém. Aleluia. Meu Deus! Eita O Jeová! próprio Jesus vai se comprometer em se revelar. Meu Deus! Usa, papai! Versículo 12. Então Pedro, levantando-se, Eita correu. Jesus! Agora é para os homens. Homens que estão abatidos. Vamos seguir o exemplo de Pedro. Corre, agilidade. Agilidade na família, agilidade no ministério, agilidade na vida econômica. Ei, Deus vai dar para os homens essa noite agilidade. Ei, irmãos, levanta a mão, só os homens agora, só os homens. Deus vai te dar agilidade na família, agilidade no ministério, agilidade na cidade. Deus vai nos dar agilidade. Agora olha aí, ó. Versículo 12. E Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro. E abaixando-se, ei homens, vai correr, mas também vai ter que se abaixar. Glória a Deus, aleluia. Tem que se abaixar, homem. Tem horas que para ver Jesus tem que se abaixar. Meu Deus! Pedro se levanta e sai correndo. Só que quando vai entrar no sepulcro, não tinha como entrar assim, ó. Teve que entrar assim, ó. Se abaixa, varão de Deus. Meu Deus! Se abaixa na presença dele. Para ver ele tem que se abaixar. Ó, versículo 12. Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro. E abaixando-se, viu os panos de linho ali postos. Os panos que estiveram no corpo de Jesus eram de linho. Os panos que estavam no corpo de Jesus eram de linho fino. Viu os panos de linho ali postos. E retirou, admirando consigo mesmo o que tinha acontecido. João dá detalhes porque ele se admira. Quando ele se admira, ele vê que lençóis, isso está em João, uns estavam dobrados. Era uma tradição judaica. Se os panos estivessem, estendidos, era dizendo assim: eu não vou voltar, eu não estarei aqui. Mas quando o lenço que estava sobre a cabeça dele se dobra, era a tradição judaica. Quando o líder da casa, ele saía, o seu mordomo, o seu criado, dobrava
as toalhas na mesa, todo mundo ficava em pé ao redor da mesa esperando, dizendo: o dono da casa vai voltar. O dono da casa vai voltar. Ei, Jesus deixou um lenço dobrado, sabe por quê? Ele estava dizendo: eu vou voltar, eu vou voltar. Pedro, quando viu, ele ficou: Aleluia! tipo assim, Jesus é o homem do lenço dobrado. Ei, sabe que o lenço está dobrado? É porque ele vai voltar. O arrebatamento está próximo. Ele vai voltar. Aleluia! O versículo 12 diz que quando ele se abaixa, ele vê panos de linho. Ele retira-se admirado consigo mesmo sobre o que tinha acontecido. Jesus quer causar, propiciar a mim e a você admiração. Eu já vou completar 29 anos que eu o sirvo, e cada vez mais eu fico admirado com ele. Meu Deus! Cada vez mais que eu conheço, ouço a sua voz, me relaciono com ele, tenho intimidade com ele, eu fico espantado de quem é Jesus. Meu Pai! Aleluia. Muitos aí, ficam correndo atrás de fantoches, correndo atrás de artistas, correndo atrás de músicos, pagam fortunas para ter um show no camarote, para comprar, ajuda dinheiro o ano inteiro. Chega lá, sabe daquela pessoa que ele diz assim: eu admiro ela, fala assim: sai daqui, cospe nele no show. Jesus não. Encontrou os discípulos tristes, abatidos, e disse para eles assim: Pai seja convosco. Pai seja convosco. Pai seja convosco. Pai seja convosco. Ei, jogador decepciona, cantor decepciona, artista decepciona, homens se decepcionam com homens, mas Jesus não. A fala que ele tem para vocês: filho, tem alguma coisa de comer essa noite? Jesus, quando se revela, podia dizer assim para Pedro: tem vergonha na cara, não, me negou, não quero você mais como meu discípulo, não, excluído. Mas Jesus não, olha para ele, diz assim: filho, tem alguma coisa de comer? Meu Deus! Jesus podia dizer assim: seu rebelde, tranqueira. Não é isso que ele falou, não. Ele falou assim: filho, filho, filho. Meu Deus! Ei, Jesus está falando com algum filho essa noite. Ei filho, ei filho, ei filho. Mas para finalizar, aí as mulheres correm. Jesus vem andando para uma aldeia chamada Emaús, está andando com eles. Eles estão tristes, e eles conjugam o verbo no passado, no versículo 21, olha o 21, para finalizarmos, 21. Eles falam no passado, no plural e no passado. Não fala eu, fala nós esperávamos. Não está no presente, nós esperamos. Não está no passado, nós esperávamos. Versículo 21. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir. Diga assim: Jesus é o remidor. Jesus é o remidor. Quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia. Ele falou que ia ressuscitar, ia se revelar ao terceiro dia. E aqui é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Aí versículo 22. Sim, também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também tinham havido, que também haviam tido uma visão de anjos que dizem que ele está vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isso mesmo, como as mulheres nos haviam dito, mas a ele não viram. Então ele lhes disse: ó tolos, tardios de coração, meu Deus, para crer em tudo que os profetas, escrituras, para crer em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse. Ele sofreu por nossa causa. Que o Cristo sofresse. Diga comigo: sofrimento. Sofrimento. Que o Cristo sofresse essas coisas. Mas olha como termina o versículo 26.
não termina com ele sofrendo, termina com ele entrando na glória. Não convinha que ele, ó Cristo, sofresse essas coisas e entrasse na sua glória. Está sofrendo hoje? Vence as aflições, porque a glória te espera. Glória te espera, glória te espera, glória nos espera. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes. Sabe o que as pessoas precisam hoje? Que Cristo seja explicado. Tem gente que entra no culto e sai mais confuso. Não, é para você entrar no culto e o culto te explicar quem é Jesus. Meu Deus! Aqui o pastor Alain e os pastores se preocupam em explicar quem é Jesus. Toda a honra você lá no de primeiro grau, no segundo grau, na faculdade. Você é cristão, você não vai dizer assim na faculdade. Hoje está dizendo em qualquer nível superior de curso. Quem é Jesus mesmo? Eu não conheço ele. Não, você não vai fazer isso não. Você vai dizer, eu tenho orgulho, eu sou cristão. Sou cristão na feira, sou cristão no mercado, sou cristão no comércio, sou cristão na faculdade. Sou cristão! Aleluia! Explicava! Olha, para terminar, 27. Explicava em todas as escrituras. Gênesis, Apocalipse, fala quem é ele. Explicava em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se a aldeia para onde iam, ele fez para quem ia mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco. Fica conosco. Meu Deus! Fica conosco. É Jesus. Porque já é tarde. Aleluia! Já terminou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. Eita Deus, mistério! Diga assim comigo, ele entrou para permanecer. Ele entrou para permanecer. Ele não é visitante. Ele é morador permanente dentro da minha casa, que sou eu. Ele entrou para morar na minha mente, na sua mente, nos nossos ouvidos, nossa audição, nossa visão, nosso tato, olfato, paladar, caráter, personalidade, sexualidade, desejos, vontades, intuições. Ele entrou para ficar! Meu Deus! Com a permissão do pastor Alain, fique de pé. Aleluia, aleluia, aleluia! Versículo 30. A honra é para ti, meu Pai. Estando assentado com eles à mesa. Ele entrou para ficar e se assentou com eles à mesa. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão, o abençoou, partiu e deu. Meu Deus, aleluia. E os seus olhos foram abertos. Aleluia. E eles o reconheceram. E ele desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as escrituras? Repita assim comigo, por gentileza. Versículo 32. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava. Não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as escrituras. No caminho do século 21 da igreja atual, contemporânea, Jesus nunca vai se ausentar de andar com você, comigo, andar conosco. Ele vai andar enquanto nós estivermos vivos aqui na terra, até o dia que Ele nos levar para a eternidade. Ele vai estar fazendo o teu coração arder, o meu coração arder. Meu Deus! Mas não, evangelista Hernani, isso é utopia, ficção. Aqui dentro você não conhece, aqui tá geladeira, frio, aqui dentro cada pensamento. Ei, hoje é noite de faxina, coração vai voltar a arder, mente vai voltar, só pensar no que é santo, ouvidos, olhos, desejo. Ei, hoje é noite de restauração, noite de renovação. Sabe por quê? Nós vamos sair daqui participando do corpo e da ceia com o coração pegando fogo, coração pegando fogo, coração pegando fogo. Cabacalabra resta canta. Churibianga labra nós. Aleluia, aleluia. Meu Deus, tu és grande, Jesus. Antes de passar para os pastores para participarmos da ceia,
Se tem alguém no nosso meio que não recebeu a Jesus como Salvador ainda, assim como em 1996 ele se revelou para mim, escutando bandas de satanismo, de heavy metal, thrash metal, death metal, ele se revelou para mim e disse assim: você não vai ficar mais na Avenida Paulista 2001, Rádio 9 FM Record, sendo um locutor. Você não vai ficar mais bêbado na Praça Silva Romero 3 horas da madrugada com os Raimundos fazendo show. Não! Eita Deus! Não! Aleluia! Você é escolhido desde o ventre! Glória a Deus. Eu disse: Senhor, mas como que eu vou largar Sepultura, Mince, Iron Maiden, Metallica? Como que eu vou largar show, Praça Silva Romero, Avenida Paulista? Como eu vou parar de ir pra balada, pra noitada? Ele diz assim: o meu Espírito vai habitar em você, eu vou te transformar! Eita Deus! Uau! Uau! Aleluia! Jesus pode te transformar, te libertar do funk, do forró, do samba, do rap, do rock, das drogas, do álcool, da pornografia, da mentira. Ele liberta! Tem alguém no nosso meio que ainda não recebeu a Jesus como Salvador? Meu Deus! Fazê-lo. Ou alguém que já serviu a Deus, afastou-se da presença do Todo-Poderoso, mas essa noite está ouvindo a sua palavra, ele te chamar de filho. Se tiver alguém que quer recebê-lo como seu único Meu Deus! Salvador, É Jesus! levante a sua mão. Se tem alguém que quer se reconciliar com ele, ele é maior do que a Anitta, ele é maior do que Pablo Vittar, ele é maior do que Jimi Hendrix, ele é maior do que Max Cavaleira, James Hetfield, Ozzy Osbourne. Ele é maior! Eita Deus! Ele é maior do que os MCs, ele é maior! É Jesus! Ele é maior do que um crack, cocaína, heroína. Ele é maior! Fala aí, papai! Glória a Deus. Venha Cristo essa noite, venha Cristo, venha Cristo. A igreja ora. Se tiver alguém que Vai quer salvando receber aí, Jesus, vai libertando aí, Jesus. vai quebrando Vai quebrando sentimento. Batete, biduri, bidara, suquele, roubidara, urabacamba, daia, uribiana, barraia. Olha que ele quer quebrar a cadeia. Chubi calabriando, labra.